Aí eu desenvolvi muito cedo. Com 11 anos de idade, eu já tinha o corpo de mulher. Algumas pessoas nem davam a idade que eu tinha, sabe? E eu era tão tímida, tão caladinha, sabe? Na minha. Nossa, eu tinha vergonha de conversar. Então eu só tinha corpo de mulher, porque cabeça, mentalidade, postura era totalmente de uma menina. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui convidada para ir num restaurante com a galera da igreja. A gente sempre foi da igreja e tal. Eu fui. Chegando lá, tinha uma galera, tinha uns jovens, todo mundo conversando e tal, aquela coisa toda. E eu me conectei com um rapaz que estava lá, da igreja. E a gente conversou bastante, beleza, trocamos muitas ideias, foi muito bacana, um papo bem legal. Voltei para minha casa. Quando eu cheguei, ele tinha me mandado uma mensagem no WhatsApp, ele tinha me adicionado. Foi muito rápido. E a gente começou a conversar. Nesse dia, eu fiquei escondido conversando com ele no meu telefone até 3 horas da manhã. Só que assim, eu tinha 13 anos de idade e ele tinha 19, ou seja, são 6 anos de diferença, né? E ele era muito carinhoso e ele me dava muita atenção, ele ficava muito, fazia muita questão, ele era romântico, ele era presente, ele era amigo. E por mais que aquilo me encantasse, porque sim, a gente quer ser amada, a gente quer ter atenção, a gente quer tudo isso, eu assistia esse canal do YouTube e eu sabia que um homem mais velho querer se relacionar com a menina mais nova não tá certo. Eu sabia disso. Então eu verbalizei isso pra ele. Falei que era estranho um cara de 19 anos ter interesse numa menina de 13, sabe? Só que ele falou que ele não era assim, que ele foi um cara criado dentro da igreja, que ele era um homem que tinha princípios, que ele tinha valores, que ele não queria nada de mim e que ele queria me esperar. E por mais que eu achasse aquilo tudo muito legal, ficou tudo muito confuso, eu fiquei assim, ai, não sei, mas como ele se fazia muito presente, fazia muita questão de mim, ele acabou me convencendo e me ganhando, né? Porque ele era muito romântico, ele era muito atencioso, muito carinhoso, fazia muita questão de mim, sabe? Aquela coisa toda de esperar, de eu quero estar junto, e como ele era um cara da igreja, poxa, tá bom, ele foi na minha casa. E por incrível que pareça, meu pai, claro, ficou assim. Só que a minha mãe pensou, antes ser um cara dentro da igreja do que um marmanjo, qualquer outra pessoa de fora que eu me apaixone. Então, pela minha mãe, ela provou exatamente porque ele era de dentro da igreja. E assim a gente começou a ter a nossa relação. Era uma relação tranquila, era uma relação boa, mas eu era jovem, né? Eu era uma menina de 13 anos. E naquele momento, por exemplo, eu fiz 14. Aí quando eu fiz 14 anos, eu entrei no novo, era uma nova escola. E ali eu ia fazendo amizades. E ele começou a ter essas crisezinhas de ciúmes comigo, sabe? Ciúmes, tipo, de conversar com algum garoto. Ele mandava eu parar de seguir todos os garotos que eu tinha conhecido. Cara, você chega numa escola, você precisa se socializar. Você quer se socializar. Você quer que você seja, poxa, popularzinha na escola. Todo mundo quer um pouco disso. Apesar de eu ser tímida, eu tava começando a entrar em um outro universo de fazer amigos, de fazer contatos, de ser vista, de ser ouvida, né? E isso é muito legal. Cara, receber atenção, ainda mais ter amigos, é muito legal quando você é mais jovem. Então, todo mundo que me seguia, que eu seguia de volta, depois ele mandava eu parar de seguir. E aquilo era constrangedor pra mim, porque eu ter que explicar por que eu não seguia a pessoa era chato, sabe? E aí ele sempre brigava comigo e batia na mesma tecla. E eu nem conversava nada com esses garotos, eu nem queria nada com esses garotos, eu gostava do meu pretendente. Só que tipo, poxa, eu queria também ter uma vida. E ele meio que queria regular tudo isso. Só que eu não parava, entende? Ele pediu pra eu parar, eu não parava. Ele pedia pra eu não fazer e eu fazia. Porque eu não queria deixar também, tipo, ficar, sei lá, mal vista na escola ou algo do tipo. E aí foi quando ele meio que cansou disso, de pedir demais. Falou, ah, então tá bom, é assim? Beleza. A partir daquele dia, ele começou a ter uma postura totalmente diferente. Ele começou a seguir mulher a rodo. Um monte de mulher. Sinceramente, eu nem me importei com aquilo. Pode seguir, tipo, tá bom, segue, entende? Só que como aquilo não me atingiu, o que que ele começou a fazer? O que me incomodava é que ele seguia sempre mulheres assim expostas. Mulher que postava foto meio que pelada, que vendia conteúdo adulto. Aquilo me incomodava pra caramba. Aquilo me incomodava. Só que eu não falei nada. Quer seguir, segue, entende? O negócio era que ele não só seguia, ele começou a curtir, ele começou a comentar, ele começou a fazer essas coisas. E claro que isso aí já me estourou, né? E eu falava, não, não faz assim, não, pô. Porque era diferente, tinha nada a ver o que eu fazia com o que ele estava fazendo, né? Mas ele falava o quê? A culpa era minha. Porque eu que não quis ouvir ele parar de seguir os meus amigos da escola ou algo do tipo.
né? E aí, assim, a nossa relação começou a ficar muito turbulenta, porque ele tava ali, ele falava que queria me esperar, só que ele fazia essas coisinhas. E aí, de pouco a pouco, começaram a vir alguns amigos em comum falando: Ó, eu vi ele em tal lugar. Ó, eu acredito que ele tava com fulana. E aí começaram a ver essas microtraições que me desencadeavam uma dor, um desespero, uma falta de controle muito grande, porque eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. E toda vez que eu ia falar com ele, claro, ah, mas que doideira, que baboseira, nada disso tá acontecendo, não sei o quê, coisa da cabeça e tal. E isso foi mexendo cada vez mais comigo, sabe? Até que teve um dia que a gente tava voltando da igreja, eu, meu pai e minha mãe, e a gente passou num, tipo, tinha uma praça, e praça é o lugar dos adolescentes, dos jovens, né? E ele tava meio que abraçado com a garota. No momento, meu pai viu. E no que o meu pai viu, meu pai desacelerou o carro pra gente passar até devagar na praça. E na hora que a gente passou, ele tirou a mão da menina na hora, assim, ó, sabe? Porque ele viu que a gente tava vendo. E aí, claro, ele foi atrás, e aí ele pediu desculpa, falou que não tinha nada rolando, que não sei o quê. Só que era uma relação totalmente desgastada. Por quê? Porque desde o Instagram, dessas microtraições, começou um negócio de ofender um ao outro, de xingar, de desmerecer. E era uma relação doente, começou a ficar doente. Só que é óbvio, na época eu não percebia que tava adoecendo, né? Pra mim, a gente tava passando só por uma turbulência. Então, ele falou comigo e eu continuei com ele, né? Namorando com ele. Porque nesse tempo a gente já tava namorando, acho que desde os meus 13 anos, desde que ele foi na minha casa, a gente tava namorando, certo? Só que era um namoro de esperar. Era um namoro de tipo, a gente não vai ter nada ainda, entendeu? E eu era nova e ele era mais velho. Mas beleza. Até que, pouco tempo depois dessa briga e dessas microtraições e dessa gritaria e dessas ofensas, e a gente terminava, e aí a gente voltava, e a gente terminava, e a gente voltava. A gente nunca ficou mais de 3 dias brigado, sabe? Nunca ficamos mais de 3 dias brigados. A gente sempre voltava, sempre tava junto, sempre dava uma dependência um no outro, uma mensagem, carência. Até que um dia, um amigo em comum nosso, não só um, alguns amigos em comum, seguiu uma página de um evento da nossa cidade. E aí a página de eventos postou uma foto dele com essa garota. E eles estavam abraçados na foto. Eles tinham ido juntos pra balada. Cara, aquilo foi o auge pra mim. Aquilo destruiu o meu coração. Fiquei muito mal, né? Fui falar com ele, fui falar tipo, pô, que você tá fazendo? Que não sei o quê, que é errado. Aí xingamento pra cá, xingamento pra lá. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Um monte de boyzinho me dando moral. Um monte de gente, eu já tinha um corpo bonito, eu era gata, eu era inteligente, eu já não era mais tão timidazinha como eu era. Tímida eu sempre fui, mas não tanto quanto eu era quando eu era mais jovem. Eu não preciso passar por isso. E tinha um garoto que ele sempre quis conversar comigo e tal, eu meio que nunca dei moral. E eu comecei a falar com ele. A gente começou a conversar, marcamos e a gente deu um selinho, pra ser sincera, sabe? Tipo, foi um beijo meio que selinho, assim, não foi um beijão. Até porque eu tava ali mais pra me aprovar como pessoa do que de fato porque eu gostei da pessoa, entende? Eu tava ali pra sentir se eu realmente tinha capacidade de ter outras pessoas e não ficar sofrendo. E assim como ele podia arrumar outras, eu também podia arrumar outros, entende? Então eu tava querendo provar isso pra mim mesma. Dei um beijinho nesse cara e continuei conversando com ele. E assim, minha briga com o meu namorado era que ele era mais velho, certo? Eu era mais nova. Eu não podia sair com ele, então ele saía sem mim. A gente não tinha relação ainda. Então, será que ele não tinha relação com outras pessoas? Jurava de pé junto. Não, ele repudiava a traição. Repudiava, falava mal, metia o pau em quem traía. Meu Deus, isso é a coisa mais bizarra do mundo, eu nunca vou fazer. Aquele papo de homem, né? Então, eu pedia pra ele, tipo assim, pô, pra ele me assumir, então. Me assume, posta uma foto comigo. Posta, me marca, entendeu? Faz uma homenagem pra mim no teu Instagram, mostra pra essas pessoas que você seguiu e que tá te seguindo de volta que você tem namorada. Ele nunca fazia isso, nunca, entende? Então eu tinha raiva, porque ele não me assumia, porque ele não me queria me levar pros lugares. E isso também foi um ponto, porque até os poucos lugares que a gente ia, ele começou a não querer ir mais. Não queria aparecer comigo em alguns lugares. Então, eu entendia, na minha leve maturidade, porque, como eu disse, eu sempre fui menina mais pra frente,
que aquilo não era atitude de quem quer ter um relacionamento. E aquilo me incomodava demais, só que eu já tava numa dependência. E eu acreditava que as coisas iam melhorar. Inclusive, ele falava que quando eu fizesse minha festa de 15 anos, depois dos 15 anos, tudo mudaria. Que todo esse pensamento, toda essa falta de confiança, toda essa insegurança acabaria quando eu fizesse 15 anos. Então, eu esperava o dia em que isso fosse acontecer. Entendeu? E aí eu fiz 15 anos e nada mudou. Continuou a mesma coisa. Briga, xingamento, termina e volta, aquela coisa toda. Chegou o dia dos namorados. E no que chegou o dia dos namorados, ele meio que quis me surpreender e postou uma foto comigo no Instagram. E é claro que eu fiquei muito feliz que ele postou aquela foto comigo. E aí quando os meus seguidores viram, que no caso foi o garoto que eu tinha dado um beijo, ele fez o quê? Ele mandou mensagem pro meu namorado falando que eu tava conversando com ele, que eu tinha saído com ele, que a gente tinha dado um beijo. E aí o meu namorado acabou brigando comigo, falando que eu traí ele. Gente, eu me senti tão culpada. Meu Deus, eu pedi perdão pra ele. Me perdoa, eu não quero fazer isso, eu nunca fiz isso, eu nunca te traí. Aquela coisa toda, sabe? Aquele peso, aquela culpa, aquele arrependimento. Bloqueei o garoto em tudo, tirei o garoto em tudo, sabe? E aí virou uma bagunça. Ele, porque você me traiu. Mas você também me traía. E aí a gente decidiu que a gente ia, firmar uma relação. Que a partir dali nós não íamos mais nos ofender, nós não íamos mais xingar um ao outro, nós não íamos mais nos desmerecer, que a gente não ia mais trair nenhum, nem ele me trair, nem eu trair ele, que isso não aconteceria mais, sabe? Que a gente ia seguir certinho. Mas é claro que nada mudou. É claro que continuou sendo a mesma relação tóxica e doente, sabe? Uma relação pesada, difícil de carregar. Muito difícil mesmo. Eu esperei ele durante muitos anos. Eu acreditava que eu seria assumida, de que ele me amaria, de que nós ficaríamos juntos, que nós teríamos um futuro juntos. Até que ele simplesmente chegou em mim e falou pra mim que não queria ter mais nada comigo, não queria ter um relacionamento, que não me amava mais, que não sentia mais nada por mim e que queria seguir a vida dele, sabe? E aquilo destruiu o meu coração. E a gente acabou terminando. O mais bizarro de tudo isso é que isso que aconteceu não tem muito tempo, mas a gente continua se falando quase todos os dias. Atualmente, a gente continua se falando quase todos os dias. E por mais que eu quisesse cortar a relação e todo mundo acha que nós não estamos mais juntos, eu continuo conversando com ele. E isso tá acabando comigo. Então hoje eu venho compartilhar essa história com um pedido de conselho, um pedido de ajuda. O que eu consigo fazer? O que eu posso fazer para me desligar dessa relação? Ou para dar certo nessa relação, sabe? Porque quanto mais o tempo passa, mais eu sinto que tá me adoecendo e eu, sinceramente, eu não sei o que eu faço. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Cara, quando eu fui lendo essa história, eu fui falando assim, yes, ela viu o meu canal e ela não vai cair no golpe desse cara mais velho. Pensei que você ia pro caminho certo. Pensei que a sua história era uma história de superação. Pensei que a sua história ia ser uma história de exemplo, assim, do tipo, poxa, viu, ela conseguiu tirar uma pessoa da vida dela que estava tentando entrar, ela identificou os sinais, ela identificou que ela era muito nova, que ele era muito mais velho, mas não. Os sinais do meu canal não foram suficientes para você colocar um basta. Mas é claro, com todo o amor, carinho que você recebeu, até a gente, né, que é mais velho, cai. É normal, a gente cai mesmo. Porque no fundo é isso que a gente quer. Ser amado, ser aceito, ser escutado, né? Mas olha, uma pessoa de dentro da igreja não é sinônimo de perfeição. Gente, para de acreditar que porque tá dentro da igreja você vai encontrar uma pessoa perfeita. Entende? Você não vai. A pessoa que nasce, cresce dentro da igreja, que faz tudo certinho, ainda assim tem defeito. Ainda assim erra. Não é porque ela cresceu e ela foi criada lá dentro que ela também não tem defeito, que ela também não estressa, que ela também não irrita, que ela também não erra. Não, muito pelo contrário, nós somos seres humanos. Entende? Agora, você tem 15 anos de idade, ou se você for um pouco mais velha, que você falou que a história tem pouco tempo, você ainda tem essa relação. Tá tudo bem você assumir pra você mesma que você o ama. E você pode assumir pra você e pra todo mundo que ele foi seu primeiro amor, que ele foi seu primeiro namorado, que ele foi sua primeira paixão, que ele foi a sua primeira relação abusiva, que ele foi sua primeira relação tóxica, que foi o primeiro sentimento de culpa, de traição, de raiva, sabe? Tá tudo bem, a gente pode assumir tudo isso pra gente. E mesmo assim, a gente consegue assumir isso e não continuar no relacionamento. Gente, o homem que eu mais amei na minha vida foi o pai do meu filho. E ainda assim, não é por isso
que eu sou casada com ele. Porque uma coisa é o que a gente viveu no começo, outra coisa é o que a gente se tornou agora. Uma coisa que a gente faz, nós mulheres, homens, dentro de uma relação que já tá adoecida, é viver na ilusão de que um dia você vai voltar a ser aquilo do começo. Todo aquele amor, aquela intensidade, aquele carinho, e a gente se apega a isso. A gente se apega à expectativa de que um dia você vai voltar a ter aquela versão perfeita, maravilhosa, amável do comecinho da relação. E aí esse apego faz com que a gente acredite, faz com que a gente continue lutando e continue ali, sendo que passou. E só uma terapia, muito terapia mesmo de casal, talvez faça vocês entenderem que vocês precisam seguir caminhos diferentes ou vocês conseguem se aliar dentro de um caminho. Mas a sugestão que eu faço é procurar uma psicóloga para você despejar essa dor e essa frustração dentro de uma sessão e ela poder te orientar e te dar uma luz. Você faz uma sessão semanal e você fala para ela tudo aquilo que você gostaria de falar para ele. Você dá para a psicóloga todas as informações necessárias que tá na sua cabeça, que tá no seu coração, que você consegue cuidar um pouco mais. Então, por exemplo, você vai bloquear essa pessoa. Você tá na psicóloga, cada vez que você tiver vontade de mandar mensagem pra ele, manda mensagem pra ela. Tá entendendo? Cada vez que você tiver vontade de encontrar com ele, manda mensagem pra sua psicóloga. Ela vai ser seu suporte, ela vai ser seu apoio e ela vai ser a pessoa que vai conseguir te quebrar essa expectativa e te trazer de volta pra realidade. Entende? E outra coisa, fazer algo novo. Procura algo totalmente diferente, uma coisa que você sempre quis e você nunca conseguiu fazer. Sei lá, um curso de teatro, uma aula de inglês, não sei, alguma coisa que você ama, uma aula de violão, entende? Onde você vai estar num novo ambiente, com novas pessoas, com outras visões, para você entender que o mundo, ele é muito maior e muito distante daquilo que você é hoje, do que você faz hoje. Tem muita coisa boa esperando por você. Não se limite ao passado, não se apegue ao passado. Eu já acho que uma menina de 13 anos envolver com uma pessoa de 19, você já sabia que não era certo. Do começo da história você já sabia que aquilo não estava certo e ainda assim você se jogou. Então, se você conseguiu entrar, você consegue sair. Acredite, todo mundo que consegue entrar dentro de um relacionamento consegue sair dele. Mas sozinha, muitas vezes, não consegue. É difícil. A gente precisa de um amigo, a gente precisa de um familiar, a gente precisa de um profissional, a gente precisa de alguém para lembrar quem a gente é de verdade. Então eu espero que eu ter escolhido a história para o canal e eu ter trazido ela aqui já seja uma forma de você sentir força, de entendimento, que você é grande, que você tem potência e que você pode conquistar uma relação maravilhosa caso você queira ter uma ainda, né? Mas faça isso. Procura ajuda de um profissional que eu tenho certeza que você vai conseguir, sabe, sair desse sentimento e dessa dependência que você está passando ainda, tá bom? E se você também tem uma história assim, com alguém mais velho e sofrimento, manda sua história no storiescanaldepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo.